os especialistas querem ser contratados para trabalhar nessa fase. Então, quando eu coloco aqui essa estrutura, é para pensar que uma ideia, ela precisa do empreendedor, precisa do investidor, precisa entender o consumidor e a produção, e você precisa de alguém que vai gerir esse conhecimento. No modelo industrial você tem gestores de projetos, mas se você está gerindo ideias, o teu foco tem que ser no conhecimento e não no projeto. Em vez de ser, se você pegar hoje todos os textos de gestão, vai falar fase 1, fase 2, fase 3, o segredo é fazer um bom planejamento. Aí você faz um bom planejamento, você segue a risca aquilo ali. Não interessa o que vai sair no final, mas eu geri aquele processo à risca. Então eu acabei no tempo e com o orçamento correto. Aí você olha a ideia e fala, que ideia é essa? Ah não, mas o projeto foi fantástico. Então a gente tem que mudar essa mentalidade de gerir projetos para gerir ideias. Isso é um outro área que a gente ainda não sabe. E o mais importante disso, e que eu vi através desses escritórios todos, é essa noção que eu falo do articulador de ideias, que eu chamo do Knowledge Broker. O Knowledge Broker é um articulador fundamental nesse processo todo. Alguém que sabe trabalhar todas essas questões, gerir a interseção entre elas e poder transformar conhecimento em ideias originais. O papel, eu vou enfatizar aqui que a noção é um outro área que eu poderia dar uma palestra inteira sobre a questão do Knowledge Broker. É fundamental que a gente repense o papel do designer nesse processo. E um dos papéis fundamentais do design é exatamente ser esse articulador de ideias. E aí, quando a gente pensa o articulador de ideias, a gente tem que repensar como que a gente treina ele, quais as habilidades dele, como ele é pago, quais os incentivos, que é totalmente diferente. Hoje as organizações não estão preparadas para trabalhar com Knowledge Brokers, com articuladores de ideias. E o mais complexo disso tudo é quando você pensa essa estrutura numa estrutura de rede aberta. E aí você quebra toda a noção de organizações. Eu não estou falando de um processo interno dentro de uma organização. Eu estou falando como que você junta um escritório de design com uma organização do terceiro setor, com o governo, com empreendedores, com investidores. Cada um tendo um objetivo diferente, cada um tendo metas diferentes, cada um tendo uma organização independente. Então a gente não tem modelos organizacionais para lidar com essa questão. Então, chego aqui a minha matriz, que é o que eu tenho, o modelo que eu tenho tentado coletar, modelar e trazer de volta como uma tecnologia da inovação em que o design é parte disso. Então eu tenho estruturado esse modelo de modo a pensar como trabalhar essa questão em rede. Como trabalhar o que nos Estados Unidos vem sendo chamado do Open Innovation. Você trabalhar em redes com estruturas pequenas, ágeis, de alta qualidade. Ou seja, o agregado é que é capaz de ter escala, e não a organização em si. A empresa, né? Estou falando da organização, como um todo ela tem escala, mas a empresa ela não precisa ter escala. E aí é que você entende a cadeia de valor. Quem agrega valor aonde e a quem. Então, se você for pensar em inovação, a gente tem que pensar em inovação em várias etapas. Aquilo que eu estava falando do imaginar, a parte de incubar, a parte de crescer e a parte de expandir. Junto com isso, você tem que pensar o design, empreendedorismo, desenvolvimento social, a gestão, finanças, que podem juntar novos negócios. Então, você pode ter modelos do tipo criar uma ideia e ser pago pela geração de uma ideia. Imagina se você tem escritórios de design ou times e empresas que só trabalham a questão da ideia e elas vendem a ideia. Elas não precisam carregar tudo. Se eu sou um empreendedor, eu posso comprar uma ideia. Como é que você cria uma indústria no mercado de inovação? A gente tem muita ideia de que eu vou ser um empreendedor, um investidor, o designer,
o financiador, vou fazer tudo. Então, montar uma empresa em que você cria uma ideia e vende a ideia. Quem comprou a ideia, investe no desenvolvimento, incubar aquela ideia. Que aí, ao incubar a ideia, eu mostro que aquilo é possível e alguém vai estar interessado e falar assim, pô, esse negócio aqui é interessante. Eu vou querer, né, ampliar esse negócio. Então, eu vendo o negócio. Então, você pode ter designer só trabalhando na geração de ideias. Você pode ter designers só trabalhando na incubação de ideias. Você pode ter designers trabalhando só na ampliação das startups. Você pode ter designers trabalhando só em novos produtos e serviços. O que eu estou querendo mostrar nesse gráfico aqui é que provavelmente vocês vão ver que hoje a grande maioria da indústria do design no mundo inteiro está voltada para aquilo ali, ó, novos produtos e serviços. E pensar o design como desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando ou como consultoria ou como um empregado dentro de uma empresa. É um setor muito pequeno, uma contribuição muito pequena, pouco influente para todas as necessidades que eu estava apontando. A gente precisa criar todo esse mecanismo. Do design a gente precisa ter os articuladores de ideias, as equipes de design que vão saber incubar ideias, crescer, consultoria de design que sabem transformar uma ideia em escala. Cada um desses a gente vai ter que desenvolver um conhecimento. Aquilo que eu estou falando, não temos hoje esse conhecimento. Não significa que a gente não pode ter. Então precisa de pessoas inteligentes trabalhando nisso. Então, a função das práticas de design, elas estão se adaptando a esses contextos de inovação, como eu mostrei esses escritórios, tá? E hoje entender as redes de inovação, né, e como elas funcionam, qual a função do design, é fundamental se empresas e organizações e profissionais não querem se tornar obsoletos dentro dessa estrutura. Do contrário, vai ficar obsoleto. Vai chegar um momento que você fala assim, pô, não tem nem mais emprego, ninguém quer o meu conhecimento, porque não tem função. É um papel muito pequeno. Ou vai acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Um product design, design de produto na Europa hoje, ninguém contrata, porque o conhecimento dele era extremamente qualificado, extremamente bem pago. Aí eu viajo para a China, viajo para cá, e vejo uma legião de pessoas novas, extremamente talentosos, capazes e ávidos para atingir sucesso, trabalhando dia e noite como design de produto, ganhando provavelmente 1/10 do que um designer europeu na época ganhava. Aqui na época era uma especialidade que ninguém tinha. Hoje, você ser um product design é um commodity. Não adianta você chorar, berrar, quero mais, não vai ter, porque não tem valor. Hoje você está competindo com aqueles milhões da China que estão se formando. Não adianta vocês pensarem, o meu amigo do lado, quero ver o currículo dele, eu estou competindo com ele naquele escritório de design. Não, você está competindo com um chinês que está se formando a rodo. Há milhões de chineses hoje sendo formados em design de produto. Então, quando vocês quiserem competir, vocês têm que competir com o chinês, com o indiano, com o coreano. Esse é o seu mercado competitivo. Porque quando eles vão desenvolver produto, vai para a Índia, não vem para o Brasil. Quer dizer, vai para a China, não vem para o Brasil. Então toma muito cuidado em pensar que vários atributos de design hoje vão se tornar e já se tornaram commodities. Hoje não tem emprego nos Estados Unidos para nenhum product design tradicional, que fazia product design. Todos os product design migraram para áreas de estratégia. Porque eles eram caríssimos. E um chinês, tá? 10 chineses podem fazer o que um americano faz. O custo é 1 para 10. Tá? Salário de um americano, você pega 10 chineses, você usa o mesmo salário para pagar 10 chineses. Aqui no Brasil não é tão diferente. Está mudando. Hoje, aqui no Brasil, está começando a se pagar bem melhor. Então,
quando eu articulei aquele modelo, o que eu fiz foi falar, que tal a gente testar esse modelo? Que tal a gente começar a implementar projetos pilotos para testar esse modelo? E aí que eu tive uma grande sorte de encontrar um grupo maravilhoso, aquele do IDIOM, em que eles quiseram levar adiante, financiado pelo Mr. Biani e também pela Manipal University, na Índia, e desenvolveu um projeto que é o Dreaming, que foi um teste para a gente poder tentar captar ideias, realizadores e implementação. Então a gente está trabalhando há menos de um ano nesse projeto, isso começou em janeiro. Esse projeto, vocês vão ver aqui, ele tem uma duração até agora, estamos aqui em agosto, de 9 meses, começou em dezembro, em que a gente teve um investimento de $500 mil.